Deixa eu ver. Deixa eu chamar o pastor Rafa aqui já. Aguenta aí, galera, que eu vou chamar o pastor Rafa. Espera ele entrar. Estamos aqui então. Paz, pastor Rafa, tudo bem? Paz, meu irmão. Boa noite. Boa noite, tá conseguindo me ouvir legal aí? Tô sim. E você? Eu acho que eu tô, só vou ver meu fone aqui, deixa eu ver. Eu acho que é melhor eu ficar sem fone, porque eu não tô conseguindo te ouvir pelo fone, mas eu vou Maravilha. ficar sem. Você tá conseguindo me ouvir legal então, sem fone, né? Está ótimo. Maravilha. Boa noite, pastor Rafa. Deus abençoe pelo Boa noite. convite, viu? Por ter aceitado o convite aí desse projeto do podcast live. Vai ser muito bacana, um tempo muito precioso. No primeiro eu já pensei, né? Tem que ser o pastor Rafa. Tem Eu que outras agradeço o pessoas convite. para chamar aí, mas eu falei, não, primeiro tem que ser o pastor Rafa, né? Pela força que você me deu aí no começo da trajetória aí dos estudos e tal. Falei, não, vou chamar o pastor Rafa. E que bom que você aceitou o convite. Obrigado, hein, pastor? Fico feliz. Fico feliz pelo carinho, pela lembrança. Obrigado pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. Tamo junto. Então, pastor, sobre aquele assunto que eu coloquei como tema, né? A gente já começa abordando esse assunto, mas antes, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece ainda. Quem é o pastor Rafa? De onde que é? Isso. Se apresenta aí, Meu nome é pastor. Rafael. Meu nome é Rafael. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista Rio de Deus, na Rua Ubirajara, casado, pai de duas meninas lindas. Tenho trabalhado e servido ao Senhor. Com muita Amém, alegria, pastor. muito amor. Você estudou teologia também, né? Você chegou a estudar onde? Pelo seminário Martin Luther. Ah, o seminário da presbiteriana. É presbiteriana, é isso? Não, não, é Batista. É Seminário Martin Butzer. Ah, da Batista. Isso. Ah, entendi. O nome do seminário é Seminário Martin Butzer. Entendi. Você tem que fazer um curso. Eu não cheguei a concluir. Eu estava Aham, por concluir quando surgiu a possibilidade de assumir a igreja. Eu entendi. tive que trancar. Para assumir, você fala a PIB lá, né? Isso, correto. É, entendi. Isso. Maravilha. Mas que bom que, fora isso, né? Fora os estudos que o pastor Rafa aí, olha o tanto de livro que esse homem tem nessa escrivaninha, meu Deus. É muita história, né, pastor? Tenho bastante. É muita Não sei se história dentro você desses livros conhece aí. o software Logos. O software, Software logo, Logos. sei que tem uma, Eu que tem uma tenho biblioteca. ele. Eu tenho ele, tem a biblioteca. Tem centenas de livros. Caramba, Fora esses legal, que hein? estão aqui atrás. Aham. Você parece que você estava montando a biblioteca para a igreja também, né? Se eu não me engano, na época que eu estava Estamos. conversando com você. Sim, exatamente. Nossa, já tem quantos livros mais ou menos? Ó, vamos dar início daqui 15 dias. Aham. O pontapé inicial é com 30 livros. Caramba. Aí o 30, 40 pessoal, livros. pessoal pega ali, se inscreve, depois. Isso, membresia, exatamente. A ideia do livro na igreja é para alimentar a cultura de leitura na igreja. Criar essa cultura de leitura, que é muito Aham. importante para a igreja. Que Porque a gente bênção. vive um contexto em que a membresia tem uma dificuldade, né? Relacionada à palavra de Deus. E é um meio de estar, assim, criando essa cultura de leitura da palavra de Deus, de livros, né? Que são baseados na palavra de Deus. Que legal. Isso aí Sim. já engloba naquilo que está no tema, né? Você acha que
Ou você acredita que todo cristão deveria estudar teologia? Você acha que não? O que dá seu veredito ou Sim, sua com opinião? certeza. Eu acho que para início de conversa era bom falar o significado de teologia. Sim. Muitos não entendem o que significa teologia. A raiz da palavra teologia vem do grego antigo. Quando nós falamos teologia, theo, vem de theos, que significa Deus ou divindade, né? Theos. Daí vem Uhum. logia, que vem de uma palavra no grego que é logos, que significa estudo. Portanto, teologia é estudo sobre Deus, tá? O conhecer de Deus. Claro que é um termo que não aparece na Bíblia. Entretanto, nós encontramos o seu conceito de se conhecer a Deus. Portanto, todo cristão deve sim estudar a Bíblia, estudar teologia. Tem que buscar esse conhecimento de Deus. E sabe o que é lindo? Que o estudo da teologia não é opcional, mas é uma responsabilidade piedosa. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que nós temos como dever estudá-la com toda diligência, né? Com todo zelo, com todo cuidado. Nós vemos o apóstolo Paulo ele aconselhando Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, né? Falando para Timóteo procurar se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que bênção. Então, Eu sim, acredito, eu acredito nessa questão da teologia mesmo, né? O que me levou a estudar, eu acho que músico de igreja eu acho que a maioria dos pastores tem essa dificuldade, né? Os músicos só quer tocar, só quer estudar instrumento e acaba não estudando a palavra, né? Acaba não se dedicando. É muito raro você ver um músico assim que se dedica mesmo à teologia, né? Estudo e tal. Tem alguns, mas assim, geralmente na igreja no todo são poucos, né? E o engraçado que eu estava na igreja já fazia 10 anos, né? Na igreja, e eu falei, cara, mas só lia a Bíblia, assim, como qualquer outro cristão, né? Às vezes só no domingo, às vezes só durante a semana você abre ele, ó, Deus fala comigo, você coloca o dedo, né? Deus fala comigo, você abre a Bíblia, coloca o dedo, aí vai lá e você lê o versículo, ó, é assim que Deus fala. E aí chegou um tempo que eu comecei a me questionar, né? Eu falei, caramba, eu sou cristão, mas eu não entendo muito assunto, né, da Bíblia. Se alguém me perguntar alguma coisa, como a Bíblia surgiu, eu não sei nem responder. Então, que tipo de cristão eu sou, né? E aí foi aonde que eu comecei a ter o desejo de me aprofundar assim, na palavra de Deus e ler e começar a estudar até eu entrar na faculdade de teologia, que foi onde que o pastor Rafa mesmo, né, tirou muita dúvida, mesmo na faculdade, né? Eu querendo aprender, aprendi uma coisa lá, falei, pô, mas tá meio esquisito isso aqui, né? O pastor Rafa me dava uma ajuda, mas eu comecei a estudar justamente por conta disso, tá? Pra gente, eu acho que a gente, como cristão, né, tem que saber manejar a palavra, né? E também a questão de responder aqueles que perguntam, né? Por exemplo, se chegar alguém e perguntar para você sobre a sua fé, como que você vai responder se você não estudou, né? Não falo nem tanto só da questão da temática teologia num todo, né? Separada, sistemática e tal, mas só de você estudar a Bíblia, né? Estudar a palavra de Deus, ler ela inteira, enfim. Então, eu acho que esse foi um dos maiores motivos de eu estudar mesmo a Bíblia, de ser um músico da igreja que saiba responder para outras pessoas, né? Principalmente quando você vai evangelizar. Você tocou num ponto muito importante. Você falou que dificilmente se encontra um músico que tem esse desejo em querer aprender. E, como consequência, nós visualizamos uma tragédia relacionada à música, no contexto cristão. Nós encontramos músicas sem conteúdo teológico, músicas que são egocêntricas, que não glorificam a Deus, músicas que não têm letra, não é uma letra saudável, não é uma letra para ambiente de culto, e tudo por questão de falta de conhecimento. Quando nos reunimos para cultuar, nos reunimos para cultuar ao Senhor. Então toda música, ela tem que ser uma música pautada na palavra de Deus. É do homem para Deus, e não de Deus para o homem. E o que acontece em que o contexto que nós vivemos é que, por falta de conhecimento, nós vemos letras sem nenhum conteúdo bíblico.
Esse é o primeiro ponto que você tocou, que eu gostei da sua fala e fico muito feliz por esse desejo em querer aprender. Porque nós temos que cantar a Bíblia, a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, aquilo que Deus há de fazer. Esse é o nosso dever como cristão. Em outro ponto que você tocou, a respeito desse desejo, né? Que é um desejo que deveria estar em todo cristão, eu reflito muito no ponto assim, nós somos criados com um propósito, que é o propósito de glorificar a Deus com a nossa vida, né? Que a nossa vida seja como um sacrifício vivo, né? Nossa entrega. E não tem como glorificar a Deus se você não conhecê-lo. Então, a importância de você aplicar o seu coração ao estudo da palavra. Porque a palavra é como uma ferramenta, né? Para uma pessoa que trabalha na oficina, sem ferramenta, não tem como essa pessoa ir em uma oficina trabalhar. E a palavra, ela é uma ferramenta nas mãos do Senhor, pelo qual opera em nós, né? Mudando o nosso coração. Sim. E o interessante, o pastor Rafa, desde quando eu entrei, né, nessa trajetória de estudar mesmo a fundo, ler bons livros, né, que eu acho que a gente tem que selecionar também os livros que vai ler, porque eu li algumas coisas que eu parava de ler no meio, né? Falei, cara, mas isso aqui não tem fundamento algum. Mas você só tem esse equilíbrio quando você estuda, né? Quando você sabe a verdade, quando aquilo... Por exemplo, se você leu a Bíblia, pelo menos, leu a Bíblia inteira, né? E você vai ler algum livro que você vai começar a ver o que é certo e o que é errado, porque você vai começar a equilibrar com a palavra, se está certo, né? Que na verdade tem que ser a base de todo cristão. E aí você vai começar a ver, pô, esse livro aqui tá contradizendo aquilo que está escrito na palavra. Então, Você para automaticamente... com o filtro. Então, a palavra de Deus, ela acaba virando um filtro, tanto nos livros que você lê, nas músicas que você ouve, enfim, até nas igrejas, né? Eu que sou músico, que toco em várias igrejas, quando eu comecei a estudar foi complicado, porque eu até parei um pouco de sair tocar, assim, porque, cara, tava sendo uma guerra muito grande na minha mente mesmo, sabe? Com o conhecimento que eu estava adquirindo. E aí eu ia nas igrejas, eu via os pastores pregando, e aquilo, cara, aquilo me doía, porque eu falava, meu Deus, o que esse cara tá falando, né? Sabendo que quando a gente vai estudar livro por livro e tal, você começa a ver os pastores pregando, eu comecei a ser muito crítico, cara, muito crítico mesmo. Ia na igreja, aí eu falava assim, cara, esse cara tá viajando. Eu fui numa igreja uma vez tocar, me chamaram para tocar na igreja, cheguei lá para tocar, aí o pastor foi pregar. Aí o pastor começou a pregar e falou assim, não, que Elias foi para o céu com uma carruagem de fogo e não sei o quê. Aí eu falei, Elias foi para o céu numa carruagem de fogo? Mas na Bíblia não diz isso, diz que a carruagem de fogo separou os dois e ele foi no redemoinho. E aí eu falei, cara, começou... Aí esse tipo de situação, antigamente, antes de estudar, eu pegava como verdade, porque o pastor falou, né? E eu começava a espalhar para outras pessoas. E depois de tudo isso, tal, que tem que fazer meio que um detox, né, na cabeça mesmo, na mente, tirar aquelas ideias erradas e tal, para começar a entrar a verdade, né? Isso foi uma batalha, assim, porque depois eu tive que, cara, peraí, não, isso aqui não tem nada a ver, o pastor viajou, mas a verdade é essa, vou ficar com a palavra, independente daquilo que o pastor fale, né, no culto, eu prefiro ficar com a palavra. Então, Existem dois pontos que você cita. Existem situações que o líder ele fala de maneira proposital ou ele fala por falta de conhecimento. Quando ele fala de maneira proposital, ele tem como objetivo o seu próprio ego. Ou existe a possibilidade por falta de conhecimento. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, relacionado à queda, nós vemos que a serpente, ela deturpa, ela corrompe a palavra de Deus. Ela corrompe o sentido original daquilo que Deus havia dado como ordem. E a gente vive uma triste realidade que existem esses dois pontos, pelo qual nós não conseguimos julgar. Entretanto, nós precisamos nos posicionar como defesa da fé. Tem aqueles que pregam com uma motivação proposital, equivocada, pelo qual corrompe o conteúdo da vontade de Deus, e tem aqueles que estão nessa prática por falta de conhecimento. São ignorantes.
no sentido teológico, no sentido bíblico, né? E aí que entra a teologia, a importância de se estudar, porque o próprio salmista fala, né, que a palavra é lâmpada para os nossos pés, ou seja, a palavra ela ilumina os nossos passos. Opa, sumiu um pouquinho. A palavra ela ilumina os nossos passos, né, nesse mundo de trevas, de pecado, de deturpação, de depravação. É a palavra que nos norteia, né? Quando a gente observa a vida de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo, ele viveu aqui nesse mundo, nessa terra, de maneira obediente à vontade do Pai, com um único propósito: glorificar o nome do Pai. É por meio do conhecimento que nós temos como dever glorificar o Senhor. É muito importante falar também que o conhecimento correto, né, da palavra do Senhor, a boa teologia, ela deve nos conduzir à humildade. A boa teologia, em nenhum momento, ela é uma mediadora. Sempre será Jesus Cristo. Entendeu? Então, existe essa situação toda. Porque, como eu te falei, né? Teve nessa época que a gente está aprendendo, né? Recebendo muita informação. Eu não sei com quem, eu acho que eu conversei com um pastor há um tempo atrás, porque eu fiquei assim, sabe? Eu falei, cara, eu ia na igreja assim, para tocar, eu tocava, mas eu queria ouvir a palavra. Daí eu ficava tipo meio, cara, o que esse cara. Aí eu ficava meio questionando, sabe? Então, assim, não foi bom para mim no começo, porque eu falo assim, é legal você questionar até um ponto, mas eu comecei a ficar muito, eu vi assim, muito paranoico, sabe? Eu fiquei meio revoltado. Eu acho que todo mundo, aí um pastor que estudou tal teologia também, e estuda bastante, ele falou, cara, no começo isso é normal, ainda bem que você abriu o olho rápido, né? Porque senão você acaba sendo uma pessoa muito chata, que começa a tipo, querer bater, né, nas outras pessoas e tal, sendo que eu também fui um ignorante, né? Por falta do conhecimento, eu também já passei por isso. Então, eu tive que peneirar isso e saber levar, né, ouvir mais os conselhos de quem já passou por isso. Mas eu fiquei, cara, com isso, porque eu ia na igreja, eu ficava louco para ouvir a palavra de Deus. Aí hoje, né, principalmente hoje, no tempo que a gente está vivendo, você chega numa igreja, aí o pastor, ele dá um versículo, ele lê um versículo e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Aí você fala, mas, cara, eu entendo assim que o despreparo que tem causado esse tanto de heresia que a gente vê nas igrejas hoje, né? Esse despreparo, né? Os pastores sendo ungidos a pastor e sem preparo nenhum, né? Tipo assim, o cara, fui com a sua cara, sei lá, vou te ungir a pastor e já era. E o cara, tipo, é ungido a pastor sem nenhum preparo. Então, isso me incomoda muito. Isso aí, hoje em dia, é uma coisa que não tem como você você está de acordo, né? Totalmente contra esse despreparo. Eu acho que o pastor tem que estar preparado, sim, tem que, pelo menos, ter lido a Bíblia inteira, né? Não digo assim, o cara ser expert em teologia, mas saber os assuntos, né? Para não ficar pregando heresia e também quando for subir no púlpito, né? Pregar, que nem na igreja lá, né? Na sua igreja, que eu já fui lá algumas vezes. Cara, é incrível, assim, o preparo, né? O preparo que vocês têm. Inclusive, eu fui num culto, na última vez que eu fui tocar lá, o Géser que estava pregando. Cara, ele me surpreendeu com aquela palavra. Falei, cara, ele pregou a palavra, ele abriu a Bíblia e explicou o texto mesmo. Eu fiquei impressionado. Eu falei, faz tempo que eu não vi o Géser, né? De repente eu vejo ele pregando daquele jeito. Eu falei, cara, o que você está bebendo aí? Na onde que você está lendo? O que você está fazendo? E aí conversei bastante com ele e tal. Mas eu vejo assim que tem essa falta nas igrejas hoje, né? Tipo assim, o pastor não é preparado e aí ele prega qualquer coisa, né? Dá um versículo ali e fica falando um monte de coisa. E aí as pessoas também não leem a Bíblia da igreja, ficam lá se alimentando só disso. E eu vejo esse despreparo, né? Outro ponto aí, que eu acredito que é importante estar mencionando, é que hoje a igreja ela passa por uma grande dificuldade na questão da identidade. Muitos não sabem quem são. Na escolha de uma liderança, o primeiro critério é o caráter.
Quando nós observamos o apóstolo Paulo ele fazendo essa orientação, nós vemos que o primeiro critério é o caráter. Ou seja, nós entendemos que alguém que de fato é convertido, consequentemente ele vai ter um caráter libado, um caráter, né, aprovado, um caráter que glorifica a Deus. E logo em seguida vem o conhecimento. O que acontece hoje? Eu vejo pessoas com uma boa oratória, com bom conhecimento, entretanto com muita falta de caráter. Por exemplo, uma coisa que eu não consigo compreender, pessoas com conhecimento teológico bíblico, fazendo uma exposição da palavra de maneira soberba, arrogante. Algo está errado. Algo está muito errado. Porque a boa teologia, ela nos conduz à humildade, a uma transformação de coração. E o que eu vejo hoje? Que muitos líderes, eles estão à frente e não passam por esse critério do caráter. Entendeu? Do caráter. Quando nós olhamos, e essa maneira de olhar é uma maneira bíblica. E você primeiro analisar o caráter. Para depois você analisar o conhecimento dele. Hoje nós fazemos diferente. Nós analisamos primeiro o conhecimento, para depois analisar o caráter. E não é por esse caminho. Quando nós observamos a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. Sim. E você tinha falado sobre quando você começou a conhecer a verdade, você ficou revoltado, né? Todo mundo passa por essa fase. Tem um ponto, viu? O que não pode faltar é o amor. Sim. O amor. Isso é importante. Porque senão de nada vale a pena. Senão fica uma teologia vazia. Sim. Eu me coloco como alguém que está conhecendo a Deus, né? Conhecendo a Deus, mas aí qual é o fruto desse conhecimento? Sim. São erros que a gente comete, né, no início, que depois você dá risada, né? Hoje, tipo assim, se eu pudesse voltar atrás, eu acredito que seria um pouco diferente, né, nesse quesito de, principalmente da humildade, né, cara? Porque eu debatia com todo mundo, velho. Eu queria debater com todo mundo. Eu tava tão afiado assim que eu queria debater. Eu via a pessoa, tipo, falando uma heresia, eu já queria bater, né? Mas assim, eu acho que, como você falou, todo mundo passa por isso. Mas eu acredito que foi bom no sentido de entender futuramente alguém, né, que chegar e você for conversar, que está estudando, tal, para você orientar, olha, vai com calma, né, não saia batendo em todo mundo, porque todos nós... Estava querendo converter o povo à força? Então, eu falava assim, ao mesmo tempo que você estava se achando bíblico, você estava agindo de maneira antibíblica. Sim, exatamente. Só que opera no coração do homem é o Espírito Santo, que é o departamento que não é nosso. A gente não enxerga isso, né, quando a gente está tendo essa atitude, né? Quando você cai em si, né, aí você fala, caramba, olha o que eu fiz, né? Mas assim, não foi nada grave, tá? Nada grave, só, tipo assim, eu era de uma denominação, eu quis sair por conta dessas heresias, assim. Aí eu falei, pô, esse aqui não é um lugar para eu pertencer, né? Mas, enfim, a questão de livros, né, que eu tava com uma questão uma vez, que foi legal, que eu vim conversar com você, né? Eu falei, pastor, eu estou com uma dúvida aqui muito grande em questão da vontade de Deus, né? O cristão, ele quer agradar a Deus em tudo que ele faz, né? Seja na escolha do cônjuge, seja na escolha, tipo, eu vou fazer uma faculdade, que tipo de faculdade, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Então, todo cristão, ele tem essa dificuldade da questão de saber a vontade de Deus na nossa, não só nas coisas da igreja, mas no nosso cotidiano geral, né? E aí eu cheguei com você, eu falei, pastor, eu estou com uma dúvida e tal, está acontecendo isso. Aí você me indicou um livro, não sei se você lembra. Você me indicou um livro, e aquele livro abriu a minha mente, cara. Foi um divisor de águas, assim, para mim, para eu entender a respeito da vontade de Deus, né? Porque eu acho que muitos cristãos têm essa deficiência. E eu queria que você falasse sobre isso, falasse sobre esse livro, que para mim foi, assim, tipo, muito edificante, abriu meus olhos e hoje eu tenho enxergado isso de uma outra maneira, né? Que eu tenho decidido coisas na minha vida, mas eu tenho, graças
aquela conversa que a gente teve, né? E graças ao conhecimento que Deus tem nos dado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco isso. Pastor, eu estou com dúvida aqui. Eu estou tentando lembrar qual foi o livro. Eu acredito um que o livro, livro foi acho que é o livro do Heber Campos Júnior. Isso, é ele. Esse é um laranjinha, vermelho, não é? É um laranjinha? Isso. Que é assim, ó, tipo assim, qual que é o esquema, né? A pessoa tem dúvida, ó, que carro que eu devo comprar? Devo comprar que marca? Devo casar com tal pessoa? Devo, sei lá, qualquer pergunta que você tenha, essas questões também tinha se é a vontade de Deus ou não. Eu queria que você falasse um pouco aí para o pessoal. Esse livro, ele percorre o caminho desconstruindo algo no cenário brasileiro, né? Que muitos pensam assim, que nós temos como dever descobrir qual é a vontade de Deus. E o livro ele vem para desconstruir essa ideia. Nós não estamos para descobrir, mas para compreender qual é a vontade de Deus. E isso faz total diferença na nossa vida. Compreender qual é a vontade, né? Como em Efésios fala a respeito disso. Hoje, assim, a maior parte dos cristãos, eles tentam adivinhar, né? Qual que é, querem saber, mas é para compreender. E nós compreendemos através das escrituras, através da palavra do Senhor. Por essa razão é importante fazer teologia, estudar da palavra. Eu não lembro qual que era a sua dúvida na época. Faz tempo isso, né? Sim, não, na verdade a minha dúvida era exatamente isso. Tipo assim, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Mas eu quero tomar essa decisão pautada na vontade de Deus. Eu tinha isso em mente. Eu falei assim, mas qual que é a vontade de Deus? Que tipo de faculdade eu devo fazer? Né? Que tipo de pessoa que eu devo casar? Eu devo comprar essa casa ou esse apartamento? Então, esse tipo de dúvida eu tinha na mente. E eu gostaria que você também, eu acho que deve ter pessoas que têm esse mesmo pensamento de entender qual que é a vontade de Deus. Eu queria que você desse uma explicação sobre isso. Tipo assim, como que eu vou descobrir qual que é a vontade de Deus para minha vida nesse sentido, né? De casa, de faculdade, enfim, das atitudes que a gente tem que tomar decisões. Né? Ah, tá, entendi. Tá. Baseado nisso que você fala, eu acho que o ponto-chave é quando você coloca na pergunta o descobrir. Nós não temos como papel descobrir, mas compreender. E como que nós compreendemos? Através da leitura da palavra. É através da leitura que nós compreendemos qual é a vontade do Senhor. Como, por exemplo, tem pessoas que vão se mudar de cidade e a primeira coisa que elas analisam é a casa, o conforto da casa, o bairro, a segurança. E tudo isso é válido, tudo isso é maravilhoso, né? E tudo isso é maravilhoso. Só que nós, como cristãos, nós colocamos algo como prioridade, a nossa espiritualidade. Fica próximo de uma igreja saudável, que eu possa estar congregando com a minha família, com os meus filhos. Isso não vai atrapalhar a minha vida espiritual, como, por exemplo, tem pessoas que mudam do trabalho sem colocar na balança a sua vida espiritual. E isso arrebenta com a sua vida. Deus nos deu capacidade, nos deu sabedoria, né? E isso é algo que é o nosso papel, nossa responsabilidade. A gente refletir a respeito disso. A gente tem que colocar como prioridade o reino do Senhor. Pois nem sempre a gente vai muito por aquele caminho assim, tá dando certo é porque Deus está comigo. Tá dando errado é porque Deus não está comigo. E não tem lógica nenhuma, não tem nada a ver. Quando a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, ele chega a relatar a respeito de Jonas. Jonas está fugindo da vontade de Deus. E ele está fugindo, e ali no contexto bíblico fala que tem uma embarcação. Ele entra nessa embarcação. Nos dias atuais, talvez alguém falaria assim, é de Deus, está dando tudo certo. E na verdade Jonas estava indo contra a vontade do Senhor. Tanto que ele entrou nessa embarcação, e o texto bíblico fala que teve uma grande tempestade. E a tempestade só cessou quando ele foi lançado no mar. Então, esse livro é maravilhoso, eu só não lembro o nome dele. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no nome dele aqui. Eu estou aqui atrás, aqui, mas é bastante livro para procurar. Eu acho que é Tomando Decisões, né? Oi? Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não lembro o nome dele.
Faz tempo, hein? Faz Eu tempo. tomei decisões. Eu acho que você emprestou ele para outra pessoa, né? Que eu ia te devolver para você emprestar para outra pessoa e eu fiquei de comprar ele para ter aqui na minha biblioteca, mas acabei não comprando, né? Mas O assim, nome do livro para o pessoal, o nome do livro para o pessoal é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. O isso, autor é perfeito. Heber Carlos Campos Júnior. E tem O livro é top. uma parte que fala da questão, né, da vontade de Deus, assim, que tem escolhas que a gente faz, assim, que não é que Deus não se importa. Eu acho que pela sua maturidade de pautar aquilo, se tá, que nem você falou, né, tipo, vou mudar da vontade de Deus eu mudar de trabalho, ele tem que entender o seguinte, cara, vai ficar muito longe, né, tipo assim, da igreja, vou arrumar vou dar um exemplo, vou arrumar um trabalho, eu não sei se é da vontade de Deus ou não, eu sair desse trabalho para outra, eu recebi uma proposta e para outra proposta, o que ele tem que fazer, pelo que eu entendi no livro? A pessoa tem que colocar, tipo assim, em questão a igreja, né, a parte espiritual. Você fala assim, pô, aqui eu não vou ter tempo para estar na igreja, aqui nesse outro trabalho vai tomar um pouco mais do meu tempo com a minha família. Aí você já começa a entender que não é da vontade de Deus porque está tomando algo que não é, tipo assim, era para você estar fazendo o quê? Tá no seu trabalho onde você tem tempo com a sua família, tem tempo para ir para a igreja, tem tempo para se dedicar, para estudar. Então, tudo isso que rouba, as escolhas que roubam isso, então não é da vontade de Deus. Então, eu entendi que tudo você tem que colocar baseado na palavra de Deus, né? Então, esse livro mesmo tirou essa dúvida minha, porque eu falava, mas que carro que eu vou comprar? Então, tem escolhas que eu acho que fica na nossa mão mesmo, porque cada um vai Nossa arcar com a sua responsabilidade. consequência, né? Vai Nossa colher responsabilidade. com a sua responsabilidade, exatamente. Mas tem um ponto, Wesley, um ponto importante. Por exemplo, o casal, ele está com o casamento fragilizado. Estou falando uma perspectiva cristã. Certo. E surge uma oportunidade do marido de trabalhar em outra cidade e passar a semana toda e apenas comparecer no final de semana com a sua família. O casamento está fragilizado, cheio de problemas. Ai, Deus, qual que é a decisão que eu tomo? Tá nítido, né? Então, você entende? Tem situações que é nossa responsabilidade, é o Sim. nosso papel. Mas tem a questão, É mas Deus importante, pode né? intervir também, né? Baseado. Que nem ele disse no livro, né? Que Deus pode intervir também em algumas questões, né? Porque ele cita até aquela passagem de Paulo, né? Que quando ele estava indo pregar em um lugar, ele foi impedido pelo Espírito Santo, né? Então, tipo, ele fala que tem questões que Deus pode intervir sim, que não que você não deva orar, né? Nas decisões que você vai tomar. Você tem que orar sim, mas tem coisas que fogem, assim, tipo, não é que você não. Que nem senão as pessoas falam, então eu não vou orar mais e eu vou mais pelo meu entendimento e acabou. Não é assim, né? Eu acho que a gente tem que orar também e Deus pode intervir em algumas situações dando sinais, né? É assim, a nossa responsabilidade é chegar na segunda-feira e você fazer a agenda da semana. Sim. Você faz um planejamento. Só que quem que determina os passos é o Senhor. Porque quem é soberano sobre a história não somos nós, é Deus. É Deus que está no controle. A palavra fala que não cai um pássaro se não for da vontade dele. Mas a responsabilidade nossa é fazer planos, é planejar, é sonhar. Entretanto, quem determina é ele. E o importante, sobre tudo isso que você está falando, sobre a vontade, e pensando um pouquinho na pergunta inicial, se todo cristão deveria estudar teologia, eu acredito que todo estudo, toda palavra, né, toda meditação da palavra, ela nos dota de sabedoria e capacidade na tomada de decisões. Porque a partir do momento que você se alimenta da palavra, você se enche da palavra, consequentemente isso reverbera nas suas decisões, nas suas ações, nas suas atitudes. Sim. O apóstolo Paulo, ele fala algo maravilhoso. Ele fala assim, que habite ricamente em vós Jesus Cristo. Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ele fala. E isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque é a palavra que nos dá vida, né? O próprio Cristo, o Logos, a própria palavra, né? Através da palavra nós somos santificados, nós somos transformados.
É através da palavra que nós tomamos decisões sábias. Porque quando nós estamos cheios da palavra, o nosso propósito principal, final, é a glória do Senhor. A gente sempre coloca como prioridade a glória do Senhor. Nós colocamos os nossos planos e sonhos em segundo lugar. Só que quando eu não comungo de uma cosmovisão bíblica, eu tenho uma forte tendência de colocar as minhas vontades sobre a vontade de Deus. E isso é trágico. Porque cedo ou mais tarde, isso vai ter uma consequência grave em todas as esferas do ser humano. Na vida conjugal, no trabalho, na sua vida social. Isso é verdade. E é muito. Por isso que é importante estudar, né, pastor? Por isso que é importante estar estudando a Bíblia, né? Porque teve nessa época mesmo da faculdade lá de teologia, eu até parei de ler livros, né? Porque eu acredito assim, cara, enquanto eu não ler a Bíblia inteira, enquanto eu não dominar alguns assuntos que eu queria, eu vou parar de ler livros, né? Porque a gente vê hoje, né? Tem muitas pessoas disputando a questão de livros, quantidade de livros que lê, chega na igreja e fala, que livro que você lê? Li tantos livros, li livros de fulano e tal, mas a Bíblia, que é o principal, né? Que é a fonte, as pessoas não leem, né? Aí fica lendo só os livros que... Você me faz lembrar de uma frase de Spurgeon. Não lembro certinho a frase, mas a ideia do que o Spurgeon fala é assim: os livros são maravilhosos, eles são importantes. Os livros são como uma caixa d'água, só que nada se compara à fonte. E quando ele fala que nada se compara à fonte, ele está falando da Bíblia. Porque a Bíblia que alimenta os livros. É da onde o pessoal tira a inspiração, né? Então é só assim na fonte. Sim, exatamente. Exatamente. Tem um ponto extremamente importante. Nós somos chamados a meditar e não a ler. Isso. Tá? O meditar é você intercanalizar a mensagem dentro do seu coração a ponto de reverberar nas suas ações, a ponto de gerar frutos. Quando nós meditamos no Salmo capítulo 1, ali fala, né, o salmista dizendo: bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, mas têm o seu prazer na lei do Senhor e medita dia e de noite. Ele fala assim: e será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dará fruto em tempo e fora de tempo. Quando nós meditamos, alimentamos o nosso coração e nos apropriamos dessa palavra, consequentemente, isso gera frutos, né? Porque o Espírito Santo trabalha em nós por meio da palavra. E os frutos é obra do Espírito Santo em nós. Consequentemente, as nossas ações, elas são transformadas. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. A ponto da palavra, ela mudar as nossas ações. Tanto que o salmista fala que dar fruto em tempo e fora de tempo. Ou seja, por intermédio da palavra, junto à corrente das águas, sendo alimentado pelas águas, pelo próprio Cristo, né? Cristo fala que ele é água. Isso gera em nós frutos. E o fruto não tem como fim em nós, mas sim no nosso próximo, alimentar o nosso próximo. Então, a importância da leitura, da meditação é extremamente, assim, prioritária na nossa vida. E quando eu falo de meditação, e nós somos, né, encorajados a meditar, nós temos como dever meditar, porque é uma diferença da leitura. Através da leitura, nós granjeamos conhecimento intelectual. Tá? E muitas das vezes esse conhecimento ele só para aqui e não desce aqui no coração. Sim. Tá? E a meditação é você ruminar, é você mastigar, é você se alimentar daquilo. A ponto de você falar, é meu, está aqui dentro. Olha que engraçado, né, pastor? Você falando isso, e hoje eu estava ouvindo um podcast do Silas Malafaia, e ele falou exatamente isso. Olha você como está conectado, né? Ele falou a respeito
da leitura, né, que muitos estão lendo, não estão meditando. Aí ele dá o exemplo de meditação. E é uma realidade, porque assim, há uma grande diferença da pessoa que pega a Bíblia, porque a maioria dos cristãos tem dificuldade de entender e ler a Bíblia. Né? Fala assim, eu tenho dificuldade, eu não consigo entender a Bíblia, por isso que eu não leio. Né? Aí, tipo assim, eu tinha essa dificuldade também, antes de me aprofundar, né? Mas assim, a questão da meditação, só para a gente falar sobre isso, que é muito importante. Eu acho que a maioria dos cristãos tem dificuldade nessa questão de separar isso, o que é ler e o que é meditar, né? Na teologia, eu não sei se você aprendeu se no seminário foi dessa forma, mas eu aprendi que quando você for ler a Bíblia, você tem que pensar numa palavra chamada oika, que é observação primeiro. Você vai observar, né? Aí depois você vai como que era? Observação. Aí você está falando de hermenêutica. Hermenêutica. Também. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Quando eu vou meditar na palavra de Deus, por exemplo, eu não pego o texto isolado. Eu leio assim, tipo, eu vou ler Mateus inteiro, depois eu vou ler Marcos, vou ler João, enfim. Eu pego o texto inteiro para ler o contexto todo, para entender, porque a gente vê uma bagunça hoje, né? As pessoas pegam uns versículos isolados e aí e não tem, tipo assim, pega aquilo, vai aplicar na vida, sendo que tem todo um contexto antes. Aí, então eu gosto de ler tudo, aí interpretar, entender aquilo que está sendo falado naquele contexto, que época que foi. Então são coisas são bagagens que a gente vai pegando na questão da teologia, que eu acho importante. Mas eu falo assim da teologia, né, do estudo de teologia, mas assim, eu acredito que uma igreja que tenha que não tire, né, porque tem muita igreja hoje que tirou o estudo bíblico da igreja, hoje virou célula, né, e na célula não tem nada a ver com isso, né, o culto no lar, as pessoas... Cara, eu acho que um dos maiores erros que tem acontecido no nosso meio atual hoje, das igrejas, é porque ela tirou o estudo bíblico. Porque é onde que a gente ia aprender esse tipo de coisa. Que as pessoas pegavam lá e ia expor, né, os textos, iam ensinar sobre como meditar na palavra de Deus, qual que é a diferença, ensinar a gente, eu vou ler a Bíblia, mas começa por onde? Como que eu faço para ler, para entender? E todas essas questões, né, e todo esse ensinamento tem que ser, não é no púlpito, porque no púlpito não dá tempo para isso, tem que ser na escola bíblica. Então, eu acho que a maior parte hoje do erro, né, do que a gente está vendo, é por falta da questão mesmo que tiraram da igreja, que é o estudo bíblico. Eu acho que é uma das partes mais fundamentais, onde a gente ia aprender essas diferenças, né, de meditação e leitura. Assim, eu concordo com você esse ponto, mas ampliando um pouquinho o raciocínio seu, eu acredito que o grande problema não foi somente em extrair o ensino bíblico. Eu acho que o grande problema atual é a deturpação do evangelho corrompido. A mesma estratégia que a serpente se utilizou no Jardim do Éden, nós vemos quando Jesus Cristo ele está sendo tentado no deserto. Nós vemos que, naquele momento que ele está sendo tentado, Satanás, ele deturpa, ele corrompe a palavra. Ele fala assim para Jesus, se você é filho de Deus, né, pula, faça com que essas pedras se tornem pães, aquela coisa, né? Sim. Ele fala assim, deixa eu só corrigir. Ele fala assim, a palavra fala que tu darás ordens aos seus anjos, pula daqui. E Jesus, naquele momento, ele corrige, né? Ele corrige. Peraí, não está escrito dessa maneira. Eu vejo que como o grande problema é a questão de corromper o conteúdo da mensagem. Isso é o grande problema hoje. Hoje nós vemos que Jesus, ele é apenas um meio, apenas um objeto a ser usado no culto, e não o centro de tudo. Tem pessoas que falam assim, mas o lugar que eu fui fala de Jesus. Apenas usam o nome de Jesus para se alcançar um objetivo. Jesus não é tudo sobre aquele lugar. Entende? Entendo. Então, acho que é um grande problema, por quê? Porque nesse cristianismo superficial, em que crentes não conhecem da palavra, são pessoas que, de maneira fácil, são levados por ventos de doutrinas que não estão na Bíblia, que não estão na palavra.
Qualquer vento de doutrina, eles são levados. São levados. E as pessoas nem questionam, né, se está certo ou se está errado. Tipo assim, eu já vi pessoas que você vai questionar ela de uma, por exemplo, daquilo que eu te falei, né? A pessoa fala algo da palavra que não está escrito, que ela aprendeu em algum lugar na igreja, não sei, com algum líder, e aí você fala, não, isso aí não tem nada a ver, não está escrito isso, não está dessa forma. Eu lembro até uma vez que eu estava com uma versão NTLH da Bíblia, e eu perguntei para você sobre um assunto, e eu estou tentando me lembrar qual que é. E aí eu falei, olha que está escrito isso aqui, nossa, mas isso aqui está me levando a pensar nisso. Aí você falou, mas qual que é a versão da Bíblia que você está vendo? Aí eu falei, NTLH. Daí você viu em outra versão, aí eu falei assim, nossa, cara, olha, isso aqui, uma palavra que me fez, tipo assim, já querer viajar na maionese. Então, assim, eu acredito que também tem isso também, né? A pessoa tem que tomar cuidado das fontes que bebe, né? Sempre, tipo assim, eu ouvi isso, deixa eu ver se está certo mesmo, né? Deixa eu ver lá. Eu não sei qual parte da Bíblia que diz que... tenta me lembrar da parte que não sei quem estava pregando e eles estavam vendo, né, se estava certo ou não. Está dizendo em Atos, os bereanos. Isso aí. Enquanto Paulo pregava, parece que eles estavam vendo se estava batendo certo. Né? Eu acho que falta muito isso também, né? Porque as pessoas na igreja não levam nem a Bíblia, né? Hoje. Isso é um erro gravíssimo, né? Sim, com certeza. Porque não vai questionar como. A pessoa nem procurou para saber se aquilo é real mesmo, se é verdade, se é aquilo, né, que o pastor quis dizer, né? Então, tipo, sei lá. Sabe no que as pessoas esbarram? As pessoas acreditam que o conhecimento da palavra de Deus, ela é pautada em uma capacidade intelectual. E não é isso. Deus, ele se revelou a nós por meio da sua palavra. E o que eu estou querendo dizer? Que o homem, ele não tem capacidade nenhuma, a não ser que Deus se revele a ele. Deus, para se revelar ao ser humano, não depende do intelecto, da capacidade intelectual do ser humano. A gente vive uma realidade em que pessoas têm uma mente aguçada, uma capacidade intelectual brilhante, que conhecem a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, mas que nunca tiveram encontro com Jesus. Nunca encontraram Jesus nas Escrituras. Cai naquele ponto que eu citei, um conhecimento intelectual que parou aqui, mas não desceu para o coração. E as pessoas se esbarram nesse ponto, pensando assim, puxa, eu não tenho capacidade de aprender. Sendo que é Deus que capacita, é Deus que abre o entendimento, é o Espírito Santo que ilumina. Um conselho que eu sempre dou, para aqueles que sempre estou dando aula, né, lá no culto nosso, é a oração. É você se colocar de maneira humilde diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo ilumine sua mente. Te capacite no entendimento daquilo. Qual é a sua vontade, Senhor? Porque eu não tenho capacidade nenhuma de entender a sua vontade, a não ser que o Senhor se revele a mim. Verdade. No domingo passado, no momento que eu estava orando pelas crianças, né? Uma palavra pastoral aos pais. Naquele dia, no domingo passado, nós não tivemos aula para as crianças, e as crianças ficaram no culto. Toda a ceia, elas participam conosco, né? Da ceia, naquele momento. E eu tenho ensinado a igreja. E nesse domingo em específico, eu comentava com os pais da importância deles se familiarizarem com o culto. Talvez algum pai diga assim, mas eles não vão compreender a mensagem. E é interessante pensar nesse ponto, porque os nossos filhos eles têm capacidade de aprender inglês, de aprender tecnologia, mas com a palavra eles não têm capacidade. E de fato eles não têm, a não ser que Deus se revele a eles. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quando Paulo estava pregando, o texto é muito claro em Atos. Fala que Deus abriu o coração de Lídia. Se Deus não abrir o nosso coração, de maneira nenhuma, nós vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Se Deus não iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração, de maneira nenhuma.
E nesse domingo eu estava instruindo aos pais da importância de estar ali com fé, que assim como aconteceu com Lídia, Deus ele é imutável. Deus ele é poderoso para fazer isso com as nossas crianças. E assim, foi algo maravilhoso. Nossa, isso que você está fazendo é muito importante, né? Expor a palavra e tentar ensinar, principalmente a questão dos pais, né? Que vai influenciar as crianças. E você citou a questão da oração, né? Eu acredito que tem que ter um equilíbrio em tudo. Porque o cara pode estudar bastante, ficar 1 hora lá lendo a Bíblia e orar 10 minutos, né? Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio nisso, né? E realmente cai naquela parábola que Jesus disse sobre a semente, né? Quando a gente que tem sementes que caem e cresce, mas depois ela morre, né? Então, assim, eu acredito na questão da oração, principalmente. Eu tive muita dificuldade no começo também, porque eu não sabia se eu estava orando da forma correta, né? Tipo assim, muitos cristãos têm dificuldade em questão até de oração, né? Como que ora, né? Qual que é a oração bíblica? Como que faz? Se ora de joelhos, se a Bíblia diz se tem que fechar o olho, se não tem, se tem que pegar na mão do irmão. E aí eu comecei a ler, eu falei, mas a Bíblia não diz se eu tenho que orar de olho fechado, de olho aberto, se eu tenho que pegar na mão do meu irmão, se eu tenho que orar de joelhos, se eu tenho que orar de pé. Da forma, assim, desse tipo de rito que a gente tem. Aí, cara, eu comecei a ler, porque eu comecei a estudar algumas coisas de oração, né, que também fala que não é muito falar que você é ouvido. Aí dá um exemplo aqui, os dois Deus que estavam orando, um arrependido e o outro, né, de jejum e tal, mostrando na praça para todo mundo e tal. E eu entendi, cara, que tem muitas pessoas que têm dificuldade em relação à oração também, sabia? Eu acho que tem pessoas que precisam aprender a orar também, porque ou bater, ou ser sincero, de vir conversar com os pastores, que eu acho que é importante, né, com os líderes, porque tem pessoas que parecem que têm vergonha. Eu nunca tive vergonha, não. Eu tipo assim, até você mesmo, que não era da sua igreja, né, e eu sempre vinha perguntar, não, vou perguntar para alguém que sabe mais do que eu, né. Então eu acho que tem pessoas que têm essa dificuldade também, porque a Bíblia diz que você tem que ter um momento, né? Que você tem que fechar a porta do seu quarto, né? E falar com Deus em secreto e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco, já que você citou de oração, fala esse pessoal aí que está ouvindo a gente, né? Vai que tem alguém que tenha dificuldade em questão de oração, né? A oração, ela é extremamente importante para a vida, né, do cristão. Você citou a respeito do estudo. O estudo e a oração. Nós temos uma tendência de ser extremos, né? Ir para um extremo. Ou ora demais e não estuda, ou estuda demais e não ora. Eu acho que a ideia de equilíbrio é como um passarinho, né? Com as duas asas. Não tem aquilo que é mais importante. As duas coisas caminham juntos. Agora, assim, se tratando da oração, a oração, quando nós nos colocamos em oração, nós estamos dizendo ao Senhor que nada nós podemos fazer, e Ele pode sim todas as coisas. Né? Esse é um ponto muito importante. Essa prática de oração é algo que tem ficado muito para o passado. Né? Quando a gente fala em oração, a gente sempre atribui a testemunhos. A minha avó, o meu avô orava 2, 3 horas, e hoje tem se perdido isso, né? E sendo que a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, né? Em todo momento você está conversando com Deus. Um exemplo bem simples, né? Quando tem pessoas que só colocam uma cerca elétrica, uma câmera em sua residência, só quando ela é furtada, só quando entra um ladrão, né? A pessoa Sim. Coloca, né? Tem pessoas que só vão buscar em oração quando elas estiverem em apuros. Quando já aconteceu, né? E eu vejo assim que a oração, ela é um relacionamento com o Senhor. É muito mais do que isso, né? É um relacionamento com o Senhor. É uma conversa com o Senhor. Essa questão da dificuldade de como orar está ligado também ao conhecimento da palavra. Quando nós observamos a Jonas no ventre do peixe, a oração dele é uma oração bíblica. A oração dele, ele tá trazendo à memória trechos de salmos naquele momento. Sim. Não tem nenhuma palavra dele. Entende?
Sim, Quando nós meditamos na palavra e nos apropriamos da palavra, automaticamente ela vai reverberar em todos os sentidos da nossa vida, inclusive na oração. sim. Entendeu? Inclusive na oração. Então é algo que a gente tem que tá lutando para estar orando sempre. A, Sempre a, conversando, né? a E a Aline, oração, só a para Aline até perguntou aí, fez uma pergunta para nós aí, ó. O que vocês pensam em relação a orar a palavra? Caiu bem agora do que você estava falando de Jonas. exatamente a oração, a palavra, porque assim, nós não sabemos orar. Essa é a Sim, verdade, a palavra fala isso. o Nós Espírito. não sabemos, né? Então a palavra não existe o melhor manual a não ser a palavra. No Sim, contexto de Israel, eles usavam da palavra, eles cantavam a palavra, eles oravam a palavra. Né? Como se tem o exemplo de Jonas. Jonas no ventre do peixe, ele ora a palavra. sim. Eu tive bastante experiência com relação à oração. Eu acredito que a gente tem que nem você falou da questão de orar a palavra, né? O que eu mais faço, assim, o que eu mais fiz até hoje foi orar a palavra, assim, Salmos principalmente, né? Porque Salmos, querendo ou não, é um hinário dos judeus, né? Praticamente um hinário dos judeus. Mas, assim, a questão de citar a palavra, eu acho muito importante, né? Respondendo a Aline, eu faço isso até hoje. Tem questões, assim, que eu vou falar com Deus e eu cito a palavra mesmo. Eu falo assim, ó, Deus, está escrito assim, eu queria que o Senhor me ensinasse, né? Até para, tipo, várias situações, né? Mas eu sempre vou falando a questão dos versículos e é incrível que quando eu vou orar, né, que tem uma questão muito grande nisso, eu oro a Deus, eu oro a Jesus, eu oro ao Espírito Santo, né? Tem essa questão, tem muitas pessoas que têm esse tipo de pergunta, como eu também tive. Quando eu vou orar, eu oro no nome de quem? Eu oro para Deus, eu oro para Jesus, eu oro pelo Espírito Santo. Então, quando eu vou orar, eu faço assim, olha, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, eu estou diante de ti agora, e eu começo a orar e me derramo diante da presença de Deus. Aí teve até um estudo que eu achei muito legal sobre o tabernáculo, né? Que hoje o nosso corpo, daí fala sobre o tabernáculo, que é o nosso corpo hoje, né? Onde que habita o Espírito Santo. E aí nos ensina a questão fala também muito sobre a oração. E eu comecei a colocar isso em prática. Foi aonde eu comecei a ter bastante experiência. Porque assim, ó, tem um mito também que as pessoas falam, oração de madrugada, filho, é melhor. Eu ouvia isso, eu falava assim, nossa, eu me sentia mal por não conseguir orar de madrugada, porque eu falava assim, nossa, mó sono, eu tenho que acordar para orar. E aí, será que a filha é melhor mesmo de madrugada? Então, são coisas, né, que a gente precisa perguntar, cara, para quem é mais experiente, né, a questão de oração de joelho, oração de pé. Tem pessoas que não conseguem orar de olho fechado. E eu acredito assim, tá tudo certo. Se isso não tira sua atenção, eu acho que são formas, né, que a gente coloca. Por exemplo, eu gosto de orar de joelho e de olho fechado, tá? Porque é uma forma assim de eu humilhar a minha carne, como Jesus disse, né? Então, assim, eu me humilho perante Deus de joelhos e peço perdão pelos meus pecados. Eu particularmente oro assim, mas eu não julgo quem ora de olho aberto, quem ora de pé, quem ora, sei lá, tem vezes que eu oro de pé, andando pela casa, na rua, no trânsito. Eu acho que, cara, se você se conectar com Deus, né, esse é o principal, é você se conectar com Deus, é você separar esse tempo, como disse, você tem que entrar no seu quarto e separar esse tempo. Isso que a Bíblia nos diz. Eu acredito que nessa passagem é como se Deus estivesse ensinando, ó, você precisa ter o seu tempo, você precisa entrar no seu quarto e falar comigo. Então, assim, porque tem pessoas que preferem falar com o vizinho dos seus problemas, né, das suas dificuldades, tem pessoas que preferem falar com outras pessoas que não tem nada a ver, que não vai resolver seu problema. E muitas vezes Deus é o último a quem ele procura. Então, assim, eu acho isso errado. Eu acho que, cara, primeiro você tem que ir a Deus. Quem é o seu mentor, não é tipo assim, tem esse negócio de coach, de líder, nada contra. Mas, cara, quem vai resolver seu problema mesmo, quem vai te ajudar de verdade com as suas situações, é o próprio Deus. Chega para ele primeiro, ora. Não tem essa, porque antigamente tinha, o pastor tem que ungir meu carro, tem que ungir minha casa, senão minha casa não vai ser abençoada. Cara, tudo isso são coisas que é falta de conhecimento mesmo.
hoje eu entendi que Deus está comigo, que o Espírito Santo habita em mim, então onde eu coloco as minhas mãos é abençoado. Então eu mesmo oro pela minha casa, eu mesmo oro pelo meu carro, não que é errado, tá? Pelo amor de Deus, entenda, não que é errado o pastor, você pedir pastor na sua casa, comer um churrasco, orar aí pela sua casa, não tem problema, mas, cara, você tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em você, habita no seu pastor. Você tem autoridade também para orar na sua casa. E então, assim, quem vai resolver seu problema é seu joelho no chão, falando com Deus, né, seu vizinho. Ô, Gesley, nós temos uma prática de quarta-feira do culto do ensino, relacionada à oração, que nós fazemos a leitura orante, ou alguns chamam de Lectio Divina. Não sei se você já ouviu falar. Como que é? Nós pegamos leitura orante ou Lectio Divina. Lectio Divina. Não, esse não. Não. Tem esses dois, alguns chamam de leitura orante, outros falam Lectio Divina. Como que funciona? Nós lemos, por exemplo, o Salmo 23, fazemos a leitura uma vez, ficamos em silêncio, lemos de novo, ficamos em silêncio, contemplando, depois lemos mais uma vez, depois oramos. E nesse momento de oração, nós oramos a palavra. Essa é uma prática que nós temos adotado já fazem alguns anos. E tem acontecido... Mas qual que é a ideia? É uma apropriação do texto bíblico a ponto de se tornar algo natural na nossa oração. Sim. Entendeu? Eu vi que perguntava aí qual livro, qual a indicação de livro para oração, né? A Aline perguntou. Sim. Vocês têm alguma indicação de livro sobre oração? Aline, oração do Tim Keller. O nome do livro é Oração. Oração do Tim Keller. Muito bom. Tá? Esse livro... Mas assim, oração é relacionamento. Sim. Mas quando nós observamos no Novo Testamento, oração, em específico os apóstolos, próprio Jesus Cristo, em nenhum momento nós vemos petição por algo material. Sim. Em nenhum momento. Verdade. Tá? Quando Jesus ensina os discípulos, ele ensina o Pai Nosso, e no primeiro versículo, ele fala sobre, em resumo, adoração, glorificação, gratidão, né? Pai Nosso que estais nos céus, né? E assim ele começa, né, a estrutura. E ali nós vemos que tem um momento que a gente pede pelo pão nosso, de cada dia, mas a gente observa que na oração tem como prioridade um coração transbordante de gratidão, né, que glorifica, que exalta, que engrandece o nome de Deus. Sim. Falando sobre oração, pastor, eu queria que você tirasse uma dúvida aí com o pessoal também, eu acho bem relevante. Primeiro que Jesus, né, cita alguns momentos, né, que ele se retirava para orar no monte, né, orar de madrugada também. Jesus tinha o costume de orar na madrugada e também em monte, né? O que você tem a dizer sobre as pessoas que fazem, a sua opinião de pessoas que fazem campanha no monte, essa questão até que eu citei, né, de que oração de madrugada a fila é menor, no contexto, né, no contexto bíblico, naquele tempo, né, que Jesus subiu o monte, orava de madrugada, enfim, o que você tem a dizer sobre isso? E também uma outra pergunta por que tem orações que parece que Deus não está ouvindo ou não está respondendo? Isso foi uma pergunta que fizeram para mim. Assim, não, mas parece que eu oro, mas parece que Deus não ouve, né? Então, acho que tem muitos cristãos que... Eu dei, assim, o meu entendimento que está escrito na palavra, tá? E eu queria que você, ouvir de você, o que você tem a dizer sobre isso. Então, relacionado a essa questão de monte, a questão de horário, é muito ligado a um ponto que não existe base bíblica nenhuma. Não existe base bíblica nenhuma. Eu vejo situações que é mais voltado para uma atribuição daquilo que eu fiz. Por exemplo, Deus atendeu a minha oração
Porque eu subi ao monte e coloco o sacrifício como um mediador. Sua experiência pessoal, né? Exatamente, a sua experiência pessoal. A sua experiência pessoal. Você entende? Porque Deus, a Bíblia fala que Deus ele não quer de nós sacrifício, mas sim obediência. Você entende? É muito aquela questão assim, eu vou pagar o preço. Espera um pouquinho, eu vou pagar o preço? Mas Cristo já pagou o preço por nós. Você entende? Sim. Uma outra coisa também que eu vejo é que a impressão que passa é que as pessoas oram e até se sacrificam como se isso fosse mover o braço de Deus ao seu favor. E isso sinaliza algo egocêntrico. Entende? Então a questão da oração não move Deus. Não tem esse mito que a oração move a Deus, que muitos pregadores falam, né? Não. Não move a Deus. Tem muitos pregadores que falam, se você orar, Deus vai se mover. Ai, meu Deus do céu. Não. Aí é o poste mijando no cachorro. Verdade. Não tem lógica. Entende? Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Mas porque é como se você mandasse em Deus, né? Então Deus só vai agir se o fulano orar. Então, eu vou ficar parado aqui, se ele não orar, olha, que pode acontecer o que for. Jesus ele fala assim, se a minha palavra tiveres em vós, e vós tiveres em mim, tudo que pedires em meu nome, vos farei. O pessoal pega esse trecho e distorce. Primeiro, que se a palavra de Cristo estiver em nós, você pode ter certeza que não vamos pedir nada para o nosso bel prazer. Nada. Nada. Porque Cristo estava nos apóstolos e em nenhum momento eles pedem para a sua própria satisfação algo. Sim. Entende? Agora, relacionado a essa questão de sacrifício, de subir ao monte, de coisas que eu já fiz, eu acredito que é uma prática, claro que não vou generalizar, mas é uma prática muito voltada para o ego, para o seu mérito. E se Deus faz pela sua misericórdia. Não pelo mérito de seguir, né? É por aquilo que eu fiz. Deus não... eu acho muito interessante esse ponto, porque quem está no trono é Deus. Deus é o rei. Verdade. É ele que determina as coisas, é ele que é soberano. Não é que seja errado, né? Não é que seja errado a pessoa ser condicionado. A impressão que passa é que é condicionado. Para Deus fazer algo, eu tenho que fazer. É como se Deus ele estivesse dormindo. Sabe? Sendo que a palavra fala que Deus ele não dorme. Sim, verdade. Não é que seja errado, né, pastor? Para deixar bem claro, não é que seja errado, né? É a motivação de cada um, porque hoje as pessoas sobem no monte com o celular para fazer live, para mostrar para as pessoas que é mais santo do que outras, né? Então eu acho isso errado. Cara, você vai para o monte, você tem que soltar rojão que você está indo para o monte, para todo mundo ver a sua santidade. Então eu acredito que vai muito da motivação. Não que você não possa ir, porque eu vejo assim, se você quer ir como se fosse um refúgio, na sua casa, você não tem um espaço ali para você se concentrar, ficar em paz, você gosta da natureza, eu não acho problema nenhum. Mas eu entendo muito bem isso que você está falando, que as pessoas, a motivação que leva as pessoas a irem é diferente. Não é de tipo, eu vou lá na questão de agradar a Deus, né, no sentido de pedir, sei lá, fazer suas orações normais. As pessoas vão lá com outro motivo, né? Vão pensando no sacrifício porque deu certo para um, aí porque foi de madrugada vai dar certo para mim. É que nem o jejum de Daniel. Eu vou fazer 21 dias por causa do jejum de Daniel. Aquele jejum é de Daniel, pô. Você não é Daniel. Eu sou Jéssica, eu tenho que fazer o meu jejum, aquilo que Deus colocou no meu coração. É o que eu aprendi, que eu tenho aprendido. Olha, eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração. Jejum de Daniel, né? Não fica 21 dias, não, velho. Foi Daniel. Você não é Daniel. Então faça o jejum que Deus colocou no seu coração.
Esse ponto que você falou, você até falou de campanhas, né? Sim, Viu? Mais uma vez, não generalizando. 99% das campanhas são campanhas egocêntricas. sim, verdade. Você não vê uma campanha de arrependimento, pedindo perdão dos pecados. É sempre usando Jesus como um meio para se alcançar algo, como se fosse um trampolim, ou como se fosse uma equação. Eu, mais Jesus, é igual a vitória, e assim vai, né? Promoção. Então, Jesus é sempre um meio nessa equação. Sempre uma adição. Você fez uma outra pergunta, eu estou tentando lembrar. Qual que foi a outra pergunta que você fez? Foi em questão de... Porque tem pessoas que ora, né? E fala que Deus ora, não responde. Tem pessoas que ora e parece que Deus não responde. E como que você pensa sobre isso, né? Tem orações que Deus responde, tem oração que Deus não responde. Enfim, qual é a oração que realmente Deus responde? Que é o que perguntaram para mim, que depois eu dou o que eu falei, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, quando uma pessoa, por exemplo, vem e fala assim para você, olha, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. E ele disse que tudo que eu pedi no nome dele, isso ia acontecer, como você citou aí o versículo, né? Se a palavra está em mim, se a minha palavra estiver em vós e você estiver em mim, tudo que você pedir, e tem passagem que fala que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Porque, por exemplo, quando uma pessoa está enferma, ela coloca, você sabe, você pode falar isso com propriedade, né? É dono de farmácia, empresário, farmacêutico. Por exemplo, eu tenho uma enfermidade no meu corpo e eu coloco a mão com fé e eu oro com fé. Eu oro com fé. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades naquela cruz. Eu declaro meu corpo sarado. E muitas vezes o nosso corpo não é curado naquele momento, ou às vezes eu preciso tomar um remédio. Tá? Eu já sei, estou te perguntando porque tem muitas pessoas que têm essa questão e eu estou te perguntando, eu quero que você fale sobre isso, porque tem orações que as pessoas oram e não acontecem. Né? Não sei se você entendeu aí. Então, o que acontece? Em cada oração existe um contexto, correto? Existe um contexto. Só que baseado nesses versículos soltos que você mencionou, todos eles têm um contexto por detrás. E nenhum se encaixa para validar porque Deus não fez. Por exemplo, quando você citou, porque ele levou sobre si, né, as nossas doenças. Não tem relação nenhuma dizendo que Jesus levou as nossas doenças e nós não vamos ficar mais doentes. Se isso fosse uma realidade, a Bíblia estaria errada. Não tem lógica nenhuma. É a mesma coisa cair no erro das pessoas que acreditam que Deus sendo o nosso pastor, nada vai faltar na nossa vida. Sabe aquela, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não vou nem trabalhar, não vou nem acordar para trabalhar. Ora e não recebe porque ora mal. É isso que a palavra fala, entende? Foi Tiago, né? Tiago fala isso. Só que relacionado a essa questão de Deus fazer e não, assim, eu acredito que entra no departamento que pertence a Ele. Assim, existe um propósito pelo qual Deus ele trabalha na individualidade de cada um, ou porque Ele faz ou porque Ele não faz. Entende? Sim. E a maioria dos pedidos não são atendidos porque são pedidos que não glorificam a Deus. Não tem como propósito glorificar a Deus. Essa é a realidade. Sim. Essa é a realidade. Só Deus faz bondoso, misericordioso, porque Ele tem um propósito, né, pelo qual o nome dele vai ser glorificado. Quando uma pessoa leiga te pergunta isso, assim, novo na fé, né? Foi o que aconteceu comigo, tá? Quando fizeram essa pergunta relacionada a isso, eu questionei. Eu falei, você tem um filho? Tem.
Aí a pessoa falou, eu tenho um filho. Então, você imagina, hoje ele te faz um pedido, que quer uma coisa. Amanhã ele já quer uma outra coisa. Imagine se você responder todo dia e dar todo dia aquilo que ele realmente pediu. Né? Porque o ser humano, a gente muda muito. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente amadurece que é outra. Então, eu acredito que aí foi essa a minha resposta. Eu acredito que, olha, você tem que pensar sobre isso. Se a sua oração não foi respondida, não é por conta, às vezes não às vezes não é por falta de fé da pessoa, é que Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para a gente. Então são questões que eu gosto de colocar na mesa, assim, porque tem pessoas que têm essa dificuldade. Por exemplo, ela crê, eu já fiz parte de uma igreja que ela não, que nem o Kenneth Reagan, né? Vou botar aqui porque eu li bastante livro do Kenneth Reagan, eu tenho aqui e não leio mais. Mas enfim, aí falava sobre isso, né? Sobre a enfermidade, que não é da vontade de Deus que você tenha aquela enfermidade. Se você tem aquela enfermidade, você tem que repreender, ou você deu alguma brecha, enfim. Então, eu não entendo assim, tá? Porque não culpo os irmãos, cada um vai na fé que acredita. Enfim, o que acontece? Uma vez eu conversei com um teólogo falando sobre isso, sobre a questão da enfermidade. Eu falei assim, olha, porque se Deus... Tem vários versículos que falam sobre isso, mas porque quando eu oro, aquela enfermidade continua. Aí ele falou assim, olha, Deus tem a sua multiforma de curar uma pessoa. Por exemplo, medicamento. Se você é farmacêutico, você sabe, quando eu tomo um medicamento, aquele medicamento, se o meu corpo não reagir àquele medicamento, ele não vai sarar. Então, até o seu corpo reagir, até as células do seu corpo reagir, já é Deus se curando. Porque muitas vezes tem pessoas que tomam remédio e ela não se cura. Ela fica com aquela enfermidade. E às vezes, você vai lá e toma um remédio e aquele remédio, seu corpo reagir, é uma forma de Deus curar também. Então, a medicina é uma forma de Deus curar. Então, esse teólogo, né, pastor, inclusive vou chamar ele para estar batendo esse papo também, ele disse sobre isso. Eu fiquei repetindo, falei, cara, Deus, ele pode curar você instantaneamente, né, numa oração, como eu já provei disso, eu já vi pessoas sendo curadas milagrosamente, tá? Não creio, tipo assim, é isso que eu creio, tá? Que Deus faz, né? Que Deus faz milagres, como eu já vi testemunho até na sua igreja, aquele dia que eu fui lá, né, de uma pessoa que deu testemunho, eu creio que Deus cura assim através da oração, mas não é da forma que eu quero, da forma que eu penso, né, de eu colocar a mão e ser curado na hora, um câncer sumir de um dia para o outro, como eu já vi também câncer, numa oração de um pastor sair no mesmo instante, a pessoa ir lá no banheiro e acontecer, e eu falei, mas como que é isso? Então, esse teólogo assim, me deu essa explicação, e eu estou falando aqui para vocês, para que se você tem alguma dúvida, entenda que Deus cura assim através de várias formas, tá? Pode ser instantâneo, através de uma oração instantânea, mas também pode ser de outras formas, através de medicamentos, através da medicina, pode ser uma semana depois, pode ser um mês depois, mas tudo isso a gente tem que glorificar Deus, vendo que Ele cuida de nós, né? Porque assim, muitas vezes a gente come um alimento que faz mal para o nosso corpo, e a gente quer culpar Deus, depois que chegar perante Deus, Deus, cura aí, né? Se vira aí para curar, eu que comi, não cuidei do meu corpo, da minha saúde, e aí eu coloco na ficha de Deus, agora cura aí, sendo que a pessoa que tem que se cuidar, né? Então são coisas, Rafa, que a gente precisa amadurecer, né? E é legal esse bate-papo, porque tem pessoas aí que muitas vezes já se questionou em relação a isso. Por isso que eu gosto de colocar na mesa, né? Tomar cuidado também de que o poder está em Deus. Sim, exatamente. Porque as pessoas fazem da oração objeto de adoração. É apenas um meio pelo qual Deus usa como instrumento. Essa questão que você falou, né, de Deus fazer ou não. Assim, em Romanos fala, né, que tudo coopera para o bem, né? Tudo coopera para o bem. E quando fala tudo, automaticamente a tendência é pensar em algo bom, né? E não é só algo bom, é algo ruim também. E quando nós pensamos em algo mal, algo ruim, isso inclui doenças, catástrofes, pelo qual existem situações que a gente não consegue ter uma clareza plena, né? Por qual razão aconteceu e por qual razão Deus não fez. Como, por exemplo, Jó. Para nós é muito fácil falar a respeito de Jó. Agora imagine ele naquele momento.
com tudo aquilo acontecendo. E escutando apenas um silêncio de Deus. Deus estava o quê? Trabalhando no caráter dele. Toda enfermidade, toda luta, toda crise, ela tem como propósito nos forjar a imagem e semelhança de Cristo. É o oleiro pegando o vaso e moldando, arrebentando com o vaso. É literalmente isso. Literalmente isso. E assim, a oração, eu vejo muito como relacionamento. Diálogo. É, como você mencionou, né? Às vezes o motivo de não fazer é porque Deus ele sabe o que é bom. E às vezes o não é algo positivo. Só que na nossa ótica humana é algo ruim. Porque na maioria das vezes a nossa oração é para saciar um desejo, um sonho. Que às vezes é um sonho ou um desejo que vai nos distanciar da presença de Deus. Sim. E Deus, assim, ele não faz, né? Vamos colocar assim. Não é da minha maneira, né? Não adianta a gente querer. A vontade de Deus, ela prevalece, né? Em todos os sentidos. Sim. Soberania. Deus está no controle de tudo. A decisão, a vontade dele é absoluta. Tudo que nem você falou, tudo coopera, né? E a gente precisa entender isso de uma forma muito clara, assim, até no dia a dia. Às vezes você fica bravo, né? Você vai ligar o carro não funciona, aí você já fica bravo, só que esse carro aqui não funciona, não sei o que tem, parece que... Aí você começa a tirar sua paz, a questionar, de repente Deus estava te livrando de um acidente, né? E a pessoa, por isso que a gente precisa estar conectado, glorificar Deus, e falar assim, olha, aconteceu um acidente, que se eu tivesse saído daquele horário, poderia ser comigo, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo, assim. Se eu tivesse um tempinho à frente, tinha acontecido comigo, mas Deus me livrou, né? Então a gente precisa entender isso também, né? Não é do meu jeito, não é da minha forma, né? Como eu quero, né? Tudo coopera para o nosso bem. A gente precisa, de vez de ficar pedindo, agradecer mais as nossas orações, né? Não sair de casa, eu tenho esse costume, né? De sair para mãe, não sair de casa sem orar, né? Sem dobrar meu joelho e falar assim, Deus, me guarda, né? Vai à frente, porque as pessoas nem isso fazem, sabe? Hoje em dia, a primeira coisa que faz, pega no celular de manhã, né? Em vez de orar a Deus, de falar com Deus, não. A pessoa, às vezes, passa o dia inteiro sem falar com Deus. E é como você falou, acontece uma coisa, daí ela vai lembrar de Deus, né? Então, são alertas que a gente precisa ter em nossa vida. Só para fechar esse assunto. Quando nós oramos, nós declaramos total dependência em Deus. Quando nós oramos, nós dizemos assim, eu dou conta. Eu consigo caminhar sozinho. É isso que nós comunicamos. Caminhar com as minhas próprias forças, né? Exatamente. Mas se tratando da questão da teologia, o meditar da palavra, ela molda a nossa cosmovisão em todos os sentidos, inclusive na oração. Sim. Molda a maneira de como orar, de como se relacionar com Deus. Por exemplo, né, quando nós observamos a passagem da mulher samaritana, qual foi uma das primeiras perguntas que ela fez para Jesus Cristo? Ela pergunta relacionada ao local, tempo. Sim. Né? Local, que é baseado na pergunta que você fizeram para você. É no monte? Você entende? Sim. Que o cerne da coisa é a mesma? Verdade. Né? E ele fala, não é nem lá e nem cá. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Sim. Entende? Sim. Então, é muito relacionado à nossa motivação. Não importa se você está de joelho. Às vezes você está de joelho apenas querendo mostrar algo a alguém. Sim. Uma espiritualidade vazia. Me faz lembrar do fariseu publicano. Né? Sim, Publicano com, né, a motivação do coração. Então, isso é importante. E Deus ouviu mais aquele que se arrependeu, né? Que estava lá, se arrependido dos seus pecados e tal. Isso é
é uma coisa assim que eu levo isso, né? Por isso que Deus fala para entrar no quarto, né? Onde ninguém está te vendo, porque é Deus quem. Se você está orando a Deus, é Ele que vai te recompensar. É Ele que tem que ouvir, tem que ver, não as pessoas que estão ao seu redor, né? Pessoas ficam orando, né? Horas e horas e horas para mostrar para as pessoas. Mas enfim, pastor, já se pegam muito, as pessoas se pegam muito ao tempo, à localização. Sim. E isso daí denota uma religiosidade que muitas das vezes é vazia. Sim. De querer provar algo, mostrar algo, né? Sim, exatamente. E às vezes, se ela estivesse na casa dela, lá com o coração aberto, no quarto dela, sem ninguém vendo, Deus poderia estar, muitas vezes, né, recebendo muito mais, ou respondendo, sei lá, enfim. Mas eu acredito nisso também. Pastor, a gente está 1h30 aqui já, nesse primeiro podcast. Nossa, é muita coisa que a gente abordou. Mas para encerrar aqui, se alguém quiser deixar uma última pergunta, a gente responde aí. Mas eu queria, para encerrar mesmo, o último questionamento, pastor, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que é o grande mito. O que a palavra diz sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que rodopia, é uma pessoa que anda no sal grosso, sei lá, essas coisas aí que a gente vê na igreja, pessoas que ajustam a armadura, porque a armadura está desajustada. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que rodopia, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia da palavra. É uma pessoa abundante da palavra, cheia da palavra de Cristo. Não tem nada a ver com rodar no manto? O fruto do Espírito é autodomínio, é autocontrole. Entende? Não tem lógica nenhuma. Biblicamente falando, não tem respaldo nenhum. Diante de uma situação dessa, nós devemos nos perguntar qual é o propósito? Qual é o propósito? Não existe uma base bíblica em rodopiar e não existe nenhum propósito. Isso não quer dizer que a pessoa está cheia de Espírito Santo. Não. Até porque que faz muito barulho é a lata vazia. Verdade. Caramba, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Muito bom. Isso aí vai dar um corte, hein? Ah, tá vazia. Quem faz barulho é lata vazia. Quem faz barulho é lata vazia. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Cristo. O apóstolo Paulo fala, né, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. É como diz lá, né, que você tem que ter mansidão. Isso é os frutos do Espírito, né? Tudo aquilo, porque não adianta nada a pessoa rodopiar na igreja. Eu já vi tanta coisa. Pastor, se eu falar aqui, vai dar polêmica, mas ó, eu já vi tanta coisa dentro da igreja, tipo, pessoa pegar lenço ungido, pegar não sei o quê, rodopiar, pular, gritar, e a unção do riso, a unção do não sei o quê, cai no chão, e derruba, levanta. Aí você fala, mas aí a pessoa sai daquele momento, é uma pessoa que você fala, meu Deus, tipo assim, o jeito da pessoa, o testemunho da pessoa vai mostrar, na minha opinião, eu acho que a pessoa cheia de Espírito Santo é aquela pessoa que não precisa falar nada. A atitude dela vai mostrar se ela é cheia de Espírito Santo, se ela é honesta, né? Se ela tem amor pelo próximo. Tudo isso, para mim, é o que faz uma pessoa, você diferenciar uma pessoa cheia de Espírito Santo ou não. Como você falou, Nessa fala sua, queria fazer apenas uma correção. Porque até um ímpio, ele tem capacidade de ser honesto. Sim, é verdade. Do que um cristão. Sim. O que diferencia o ímpio e o cristão é o fruto. É o fruto, exatamente. Espírito. Esses frutos que tem, que eu não é que eu estava falando no contexto, nosso contexto, né? Não pensando eu estou pensando nessa possibilidade, porque muitas vezes o irmão da igreja, é que nem eu te falei, o irmão da igreja, vamos nesse contexto, tá? O irmão da igreja tá lá rodopiando, tá falando em línguas, tá não sei o quê, mas sai da igreja, é desonesto, tipo assim, é uma pessoa que não ajuda ninguém, é uma pessoa que
sei lá, é rude com todo mundo, fala um monte de coisa. Então, assim, essa pessoa nesse contexto, que saiu da igreja, que rodopiou, ela não estava cheia de Espírito Santo. Porque, na minha opinião, a pessoa que é cheia de Espírito Santo é que Deus, frutos do Espírito, que é o que diz a palavra. Então, assim, eu tinha esse pensamento, né? Você via pessoa lá fazendo um monte de coisa, fala, nossa, essa pessoa aí, parecia que é um filtro né, de você saber quem é cheio de Espírito Santo e quem não é. Então, realmente era só uma lata vazia. Não sei se eu comentei com você, eu vim do contexto assim. Você veio do contexto assim? Do contexto assim. E uma das coisas que eu sempre refletia é que eu não enxergava mudança. Era muito barulho e pouco arrependimento. Sim, arrependimento no sentido de mudança. E era uma das interrogações que eu me perguntava. Porque é o caráter, né? De um domingo, assim, voando, animados, só que não gerava nenhum tipo de transformação. Daí entrei nesse questionamento, que é o que você está fazendo, né? Será que é de fato Deus agindo, Deus fazendo? E um ponto importante é assim, Deus ele nunca vai ser contrário à sua palavra. E muitas das coisas que acontecem no ambiente, infelizmente, dentro de algumas igrejas, não generalizando, até lugares que dá até para se duvidar se são igrejas, são coisas que são realizadas de maneira contrária à vontade do Senhor, que é expressa na sua palavra. Por exemplo, rodopiar. Logo após esse momento, a pessoa nem se lembra, sendo que o fruto do Espírito é alto domingo. Você entende? Como que não se lembra, né? Você citou da falta de caráter, né? Mas vamos pensar na questão dos frutos. Não tem um fruto. E o fruto é evidência. Né? Você conhece a árvore pelo fruto. E a árvore, ela está seca. Entende? Então, o que pega bastante nesses ambientes é uma mistura de misticismo, paganismo, sensacionalismo, emocionalismo, né? É tudo, é uma bagunça, sendo que o Deus bíblico é um Deus de ordem, correto? Eu já vi culto passar da meia-noite por causa disso. Não, o que eu percebo? Que as pessoas, elas fazem uma caricatura de Jesus Cristo conforme os seus desejos, conforme a sua vontade. Entende? E para elas aquilo é a verdade. Só que o Jesus Cristo bíblico é oposto àquilo que elas criaram. Hoje, literalmente, em ambiente eclesiástico, o povo eles têm construído bezerros de ouro. Literalmente é isso. Tem servido a um Deus que não é um Deus bíblico. Não é um Deus bíblico. Na hora do louvor, músicas egocêntricas. Na hora da mensagem, são mensagens que acalentam o ego. Na hora do testemunho, é porque eu fui no monte, é porque eu jejuei, é porque eu. E com isso, tira de cena Jesus Cristo, tira a glória de Jesus Cristo. O mérito é atribuído a Ele. É interessante assim, muitas das vezes escutamos as pessoas falar assim, estou indo na igreja para receber uma palavra. Já escutou isso, né? Sim, mas... Cara, a gente vai pro culto é para cultuar. Não... A partir do momento que eu falo que eu estou indo para receber, o alvo do culto sou eu. Você já parou para pensar quantas pessoas estão indo para uma igreja para serem adoradas? Sendo que a palavra fala que Deus ele não divide a glória com ninguém. Então é lamentável, é triste, muito triste. É uma idolatria. Tudo isso tem acontecido porque o evangelho ele tem ficado do lado de fora. Se a palavra de Deus ela não é o pilar principal, a igreja cai. Porque a igreja ela se sustenta pelo fundamento que foi deixado. E o fundamento foi deixado pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo.
Não generalizando, mas muitos têm tirado esse fundamento, que é o pilar principal. A doutrina de uma igreja séria, o pilar principal é somente a Escritura, somente a palavra. É ela que organiza toda a igreja. É que nem a que a gente vê hoje, a questão da idolatria, né? Vem um cantor aí, as pessoas vão lá e idolatram, né? Vem um pastor no fulano de tal, sai da igreja dela, deixa o culto lá da igreja dela para ir receber do outro pastor, como se Deus estivesse só com aquele pastor, né? Aquela idolatria, que a gente vê no nosso meio, né? Isso é lamentável, né? Idolatria. E outra, tem outro ponto, que eu sei, a gente fugiu bastante daquilo, né, da proposta. Isso. Mas tem um ponto que não sei se você já ouviu falar, mas no ambiente de igreja, as pessoas elas estão viciadas na dopamina. Hoje, o ambiente eclesiástico ele é elaborado para que as pessoas liberem a dopamina. Portanto, hoje nós temos um público viciado nisso. Por isso que hoje, no momento do louvor, não é louvor, é apresentação, é show. Por isso que no momento da pregação, existe a necessidade de um fundo musical, luzes, conforto. E não estou dizendo que o conforto ele não seja algo bom, mas é algo muito perigoso. Entende? Porque a partir do momento que eu coloco a estrutura, o conforto como prioridade, aquilo acaba fazendo com que o culto tenha como alvo o homem e não Deus. Então nós vemos o quê? Toda uma estrutura elaborada para essa liberação de dopamina. Então as pessoas confundem choro com presença de Deus, arrepiar com presença de Deus, cair com presença de Deus, emocionalismo com presença de Deus, tá? E dentro dela, aquela sensação que é a liberação da dopamina. Sim. Você entende? E ela não vê a hora de ir para o próximo culto, porque ela sente aquela necessidade dentro dela. E ela acredita que essa necessidade que ela está sentindo é porque Deus tem tocado a vida dela. Mas não. Ela está adentrando um ambiente pelo qual ela tem sido manipulada. Por isso que quando pessoas assim saem de um contexto deste e vai para um contexto bíblico, elas entram em parafuso. Porque não estou sentindo nada. Não sinto nada. O termômetro Deus... ele vai estar aqui se eu chorar ou se eu arrepiar. Não. E eu falo isso porque eu estive do outro lado. E uma das minhas crises foi essa. Puxa, eu não estou sentindo nada. Nossa, um silêncio. Será que Deus realmente está nesse lugar? E a palavra sendo pregada de maneira expositiva. E Deus ali estava. Entende? Porque na palavra diz que a gente não anda por aquilo que a gente sente, né? A gente anda por aquilo que a gente crê, né? Na nossa fé, pela nossa fé em Cristo. Não por aquilo, pelos nossos sentidos, né? Porque nossos sentidos é enganoso. Mesmo se você for num show, como eu já toquei com várias pessoas, dependendo do show que você vai, você também vai se arrepiar, vai se emocionar por conta da música, né? Isso não é... as pessoas que andam assim, elas estão se enganando, né? A gente tem que andar pela fé em Cristo, né? Pela fé na palavra de Deus, não por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente ouve por aí, né? Acredita. A gente tem que ficar firme com a palavra de Deus, né? Esse é o termômetro, né? Eu não sei você, mas eu lembro que na minha adolescência eu gostava muito de música internacional, em inglês. E eu não sei inglês. E eu gostava por qual razão? Eu não compreendia a letra. Até hoje, não compreendo a letra, a não ser que eu entre no Google para ver a tradução. Mas naquela ocasião, na adolescência, o que acontecia? Eu era levado pela melodia. É o poder da música, né? Eu era levado pela melodia e não me atentava à letra. Hoje, infelizmente, tem acontecido muito isso. Pessoas têm sido levadas por uma oratória,
por um ambiente irresistível e não tem prestado atenção no conteúdo daquilo que tem sido pregado. E com isso, e como consequência disso, tem sido trágico para o contexto cristão. É só você perguntar para um cristão para ele explicar para você o que ele ouviu na palavra depois do culto. E aí, o que o pastor pregou? Já era. O pessoal não sabe falar. Ele é levado pela melodia. Sim. Você entende? Ah, estava muito bonito isso, aquilo, blá, 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 sabe, aquela coisa, e não se atentou. É por isso que, só corrigindo, pastor, só corrigindo o que eu falei, é por isso que acho que o apóstolo Paulo que diz que a gente não anda por aquilo que vemos e sentimos, mas por aquilo que cremos, né? Pela fé, porque quando você olha alguma coisa, se você for por aquilo que você está sentindo no momento e pelo aquilo que você está vendo, meu irmão, é só ladeira abaixo, né? A palavra fala que o coração do homem é enganoso. Sim. O coração do homem é enganoso. O termômetro nunca deve ser os nossos sentimentos. É a fé em Jesus. Quando a palavra fala, né, para essa entrega, né, é o culto racional, sacrifício vivo. Ele já fala ali em Romanos, culto racional. Racional. Entende? Então, tem esse ponto, né? Tem esse ponto que, infelizmente, tem acontecido bastante. Bastante. E um falso evangelho, ele produz falsa conversão. Entende? Hoje, o grande desafio nosso é pregar para que haja conversão de crentes. Sim, de crentes. Entende? Sim. Porque hoje tem crente colocando um copo de água do lado da televisão. Minha mãe fazia muito isso, cara. Meu Deus do céu. Ai. Aí para explicar, né? Para tirar quando a pessoa está com a mente cauterizada com esses ensinamentos, cara, para você desconstruir isso, construir outra coisa, cara, é uma luta. Por isso que quando uma pessoa sai de uma igreja e vai para outra, numa denominação totalmente diferente, cara, para desconstruir isso é muito difícil. O pastor tem que penar muito, porque vai chegar lá, né? Tipo assim, dentro de uma igreja que tem que usar saia, né? Tipo assim, se eu usar calça é pecado. Aí o cara só usa calça, se usar shorts é pecado. Aí ele sai daquele contexto, né? Que aprendeu a vida inteira que é daquele jeito. E é engraçado que no frio a pessoa coloca uma calça leg por baixo, né? E depois uma saia por cima. Meu Deus! Aí vai para uma igreja que não tem nada disso, então fica até o pastor ensinar, né? Desconstruir isso que foi construído errado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente aprende, porque construiu de forma errada, meu irmão, para desconstruir é muito complicado, né? Que nem essa música aí que o pessoal canta, né? Eu toquei várias vezes essas músicas, né? Aí tem uma música que o pessoal canta, a maioria das igrejas canta, né? Espírito vem, Espírito Santo. Aí eu falo, mas por que eu tô chamando de Espírito Santo? Se ele já veio, já no Pentecoste, há muitos anos atrás, por que eu tô chamando ele aqui, né? Sendo que ele está dentro de mim, né? Então, são letras, são coisas que você começa a pensar, você fala assim, meu Deus, cara, por que eu estou cantando isso? Né? Tem coisas que a pessoa cantando essa música que está famosa agora, né? Que, eu estou gastando a minha vida para ti. E aí você fala, meu, você tem certeza que você vai cantar isso, velho? Você está gastando realmente a sua vida por Cristo? Então, assim, cara, é uma mentira. Eu não tenho coragem de falar uma coisa dessa, as pessoas cantando, assim, cara, uma mentira, né? Você está mentindo, velho. Você não está gastando sua vida, coisa nenhuma por Cristo. Quem gastou sua vida por Cristo mesmo foi os apóstolos mesmo, que morreram daquela forma, deixavam tudo para trás e iam seguir a Cristo mesmo, né? Então, assim, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca para dentro, sabe? Porque para depois desconstruir todas essas mentiras, essas coisas que a gente aprende, é complicado, né, você? A maneira de proteger a igreja é a palavra. Quando a palavra ela está no lugar correto, por exemplo, você tratou a questão do louvor, passa pelo filtro da palavra. Se a letra da canção ela está em desacordo com aquilo que a palavra fala, nós não cantamos. Entende? Sim. Então a palavra ela determina. A palavra que direciona.
Assim na reforma protestante. Todo dia nós precisamos voltar ao Evangelho. Todo dia. Seja na minha individualidade, seja na igreja, nós precisamos voltar ao Evangelho. Voltar às Sagradas Escrituras. Sim. Só a Escritura. Sempre, sempre, sempre. E a gente continua. Que benção, pastor. Cara, eu fui muito edificado aqui hoje por esse papo, por essa conversa. Eu creio também que muitos aí que estão assistindo a gente foi também edificado, porque, olha, é só coisa maravilhosa. Você falou aí, cara, coisas assim que eu realmente penso também. Não pensava assim, vindo de um outro contexto, como você citou aí também. Mas, cara, como é bom a gente estudar, sabe? Não ir por aquilo que as pessoas estão falando, mas pegar a palavra de Deus e ler mesmo o contexto, você se dedicar tempo ali para você também ter resposta para as pessoas que perguntarem para você, né? Que eu acho que é o principal, né? Em toda a nossa conversa, que eu acho que é importante estar falando, é assim, existem igrejas que têm pontos que nós não concordamos, correto? Mas isso não impede de eu dizer que sejam os nossos irmãos, tá? Sim, exatamente. E assim, não dá para generalizar, não são todas as igrejas que estão nessa prática, né? Por exemplo, uma Assembleia de Deus séria, tem pontos que eu não concordo, principalmente relacionados aos dons, correto? Mas isso não impede de eu caminhar junto com eles. Até porque, o que eu entendo? Quando eu olho de maneira, um olhar macro, distante da coisa, eu vejo que no corpo de Cristo, né, nós somos uma parte do corpo, ali a Batista, a Assembleia de Deus é uma outra parte do corpo. Querendo ou não, embora existem divergências, nós trabalhamos em prol do mesmo reino. Sim. Correto? Na minha fala, não estou querendo dizer que a gente seja alguém que já alcançou a perfeição ou a maturidade, nada disso, tá? Longe disso, longe disso. E também, na minha fala, não estou querendo dizer que é por meio do conhecimento que nós somos aceitos por Deus. Isso é muito importante falar. Tem pessoas que acreditam que só serão aceitos por Deus se estiverem em um lugar que seja bíblico. Sim. Aí nós caímos em um outro erro, tá? Um erro muito semelhante ao gnosticismo. Nós somos aceitos por Deus somente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós não somos aceitos pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade, pela nossa teologia. Sabemos que nós precisamos praticar uma boa teologia, nós precisamos lutar em defesa do Evangelho. Entretanto, nós sabemos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Sim. Isso é um ponto importante. E quando nós falamos, em específico, quando eu falo de igrejas que corrompem do Evangelho, eu vejo que, na sua totalidade, são igrejas neopentecostais que têm essa prática, tá? Tem igreja pentecostal e tem igreja neo. A igreja neo, eu tenho até dificuldade em dizer que elas são igrejas. Elas são tudo igreja, tá bom? Porque quando nós estamos nesse ambiente que se trata da igreja, nós temos divergências, né? E o que é importante é a gente não divergir do ponto principal, que é Jesus Cristo, que é a salvação, tá? Que é a salvação. Eu acho que uma divergência que seria algo trágico, como nós tratamos de oração, se de repente, né, algum irmão declarasse que a oração dele, né, ou a sua busca em subir ao monte, um sacrifício, né, seria uma condição para que ele fosse aceito por Deus. Um pensamento pelo qual ele exclui aquilo que Cristo fez. Aí é um ponto perigoso, correto? Só que nós estamos, né, a maior parte daquilo que nós tratamos, em divergência com outras igrejas, foram pontos secundários. Sim. Não ataque pessoal, né? Não, acho que é muito importante falar sobre isso, tá? Porque as pessoas, elas têm uma tendência de muita polarização, muita indo para a parte pessoal. Não, é uma
discussão de ideias. Sim. A conversa nossa aqui, qual que é o ponto central, né? O ponto central é que todo cristão, ele tem como dever meditar na palavra do Senhor. Porque é por meio da palavra que Deus ele transforma o nosso coração. É por meio da palavra que Deus ele revela o seu caráter a nós. É por meio da sua palavra que ele nos santifica. Amém. E você, na igreja, me falaram uma vez, só para a gente finalizar, na igreja me falaram uma vez assim, ó, não estude teologia, porque a palavra mata e o espírito vivifica. Me falaram assim, eu ficava com medo de estudar teologia, porque falavam que não, você estudar teologia, você vai, ó, tá vendo que o irmão está estudando esse frio na fé, ele tá frio. Então, se você estudar teologia, você vai ficar igual aquele irmão frio na fé. Então, eu ficava com medo de estudar teologia, né? Então, esse é o grande mito que tem aí, não um mito, mas é uma realidade, e eu queria que você deixasse claro aí em relação a isso. Nesse ponto que você cita, se a gente olhar um pouquinho para o passado, nós vamos nos deparar com situações de pessoas que entraram no seminário e, por alguma razão, eles se perderam nessa caminhada. Só que eles não se perderam no seminário. Eles entraram no seminário perdidos. Tá? E não tem lógica nenhuma essa palavra, porque é através da palavra que nós somos edificados. Não tem lógica nenhuma. E quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata, ele está falando a lei. Da lei, né? Exatamente. Está falando da lei. Então, é necessário analisar o contexto, né? Observa primeiro. Interpreta. Correto? Faz a correlação. Depois você faz a aplicação. Então, é importante você viajar para aquele contexto, entender para quem ele estava falando, para qual público, qual que era o contexto, qual que era a ideia dele naquele momento. Né? Não tem relação nenhuma. Isso é um pensamento totalmente reprovado. Pensar Mas eu queria ter ouvido isso, né? De pessoas, né? Bastante. Aí eu costumo falar que a teologia abaixa falso fogo, né? Porque realmente eu tinha um monte de pensamento que eu falava assim, nada a ver. Mas enfim, pastor, Deus abençoe, viu, pastor? Obrigado aí. Esse tempo precioso. Espero ter mais vezes você aqui, né? Nesse bate-papo aí que com certeza edificou muitas pessoas. Eu queria agradecer todo mundo aí também que está ao vivo, né? As pessoas que vão ver depois isso gravado. Deus abençoe sua vida, conte conosco aí, comigo, com o pastor Rafa. Pastor, eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais, né? E também a questão da igreja lá, o endereço da sua igreja, tem alguém aqui que não é de igreja, né? E eu queria que você deixasse também uma indicação de livro aí para o pessoal. Você quer uma indicação de livro? Qual o tema? Pode ser os livros que, sei lá, mais marcaram você ultimamente, ou os livros é o livro que marcou minha vida. Inteligência Humilhada. Inteligência Humilhada. Inteligência Humilhada. Humilhada. Inteligência Humilhada. Maravilhoso esse livro. Escrito por Jonas Madureira. Eu tive o privilégio de ter aula com ele. Ele lançou esse livro já fazem alguns anos. Na minha visão, foi o melhor livro que eu já li. Que mais, assim, Deus tocou meu coração. É incrível esse livro. Nossa, vou ler, com certeza. Maravilhoso. Assim, é uma benção mesmo. Então, eu estou com um pastor, né, da Primeira Igreja Batista Rio de Deus, que fica lá na Rua Birajara, 1142. O culto é domingo, às 9 da manhã. Quem quiser nos visitar, será bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente. Agradeço você aí. Que Deus abençoe seu projeto. Amém. Quem que você indicaria para estar aqui? Que você gostaria que estivesse num bate-papo aqui? Fala um nome aí. Rapaz. Conhecido? Pode ser qualquer um. O que você gostaria? Vou indicar para você, lá da minha igreja. Da minha igreja não, né? Da minha igreja, não sou dono da igreja. Da comunidade de pastoreia. O Cleiton. Como? Cleiton. Eu vou mandar um contato. Tá bom. Manda aí que... Se gosta de teologia, hein? Legal. Não, que é o professor?
Isso. Eu conheço ele, pô, eu conheço ele. O Cleiton. Tem o Eduardo também, o pastor Du. O pastor Du, né? Show de bola. Dá aula na Convergência, dá aula no... esqueci o nome. Da Escola Antioquia. Vou entrar em contato com ele sim e vou marcar com eles. Tá bom, pastor? Deus abençoe, viu? Obrigado, tamo junto. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Até logo. Até mais. Até o próximo. Valeu.